Olá pessoal, bem-vindos a esta aula em que eu vou explicar a você uma dúvida que surgiu de um aluno. Professor, essa dúvida fui eu que mandei. Ok, foi bom ter mandado a dúvida, porque eu vou trazer a você a explicação do que ministrei em aula neste curso. E se você tiver alguma dúvida, não hesite, mande a sua dúvida que nós vamos resolver, nós vamos matar a questão para você. Professor, qual é a dúvida? Primeiro, o aluno me perguntava, olha, o conteúdo que o professor passou em aula é um conteúdo defasado. Cuidado, não é defasado, não é atrasado, não está perdido, muito pelo contrário. Foi propositalmente colocado, porque eu não posso chegar a você aqui e dizer assim, a questão que vai cair na sua prova é tal. Por que eu não posso fazer isso? Porque a aula é gravada, fica gravada, alguém vai aí, pega, ou alguém coloca o celular e pega aí a aula, enfim, e aí vai falar, olha, o professor falou isso antes de cair na prova. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós falamos sobre o Conselho Monetário Nacional. Falamos, veio a questão. Olha, o professor Fábio errou porque tem uma coisa nova aí na frente. Foi mexida a composição. De fato, a composição do Conselho Monetário Nacional foi mexida, mas para o que nos interessa na prova, não foi mexido. Por que não foi mexido? É isso que eu vou explicar a você agora. Vai na tela, por favor. Nós falamos em sala, aqui na aula, nós falamos que a autoridade monetária máxima, o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional. Ótimo, falamos. E eu disse a você que a composição é feita pelo ministro de Estado da Fazenda, pelo ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e pelo presidente do Bacen, que cada um faz alguma coisa. Eu disse a você, o ministro de Estado da Fazenda é o presidente do Conselho Monetário Nacional. E disse a você, o ministro de Estado do Planejamento e do Orçamento faz serviços dentro desse rol de funções. Mas eu disse a você, o presidente do Banco Central, ele também faz parte, só que ele faz aqui serviços de secretaria no Banco Central. Isso eu disse, isso eu falei, isso eu expliquei, isso eu montei para você e mostrei para você. Aí veio a dúvida, e uma dúvida muito coerente, muito correta. Isso aqui está defasado. Está defasado. Houve uma medida provisória número 870, lá de 2019, no começo do governo Bolsonaro, que mudou esta configuração. Mas aí é que está. Não mudou o essencial, não mudou o que cai na sua prova, não mudou aquilo que você tem que saber. Aí é isso que você precisa ver. E é bom que você tenha percebido isso, você que mandou a dúvida para nós. E claro, vocês, todos os outros que também vão pescar essa dúvida e vão falar o curso está errado, o curso está atrasado. Não está. O curso está gravado em 2020, da maneira mais completa, da maneira mais coerente, da maneira mais otimizada possível. E, veja só, volta na tela por favor. Com a medida provisória número 870 de 2019, a composição mudou. Mudou mesmo. É importante, portanto, notar que em 2019 houve essa reorganização. E esta reorganização, a composição passou a ser ministro do Estado da Economia, presidente do Bacen e o secretário especial da Fazenda. Professor, então, peraí, o que eu preciso saber e por que você falou a composição antiga? Agora eu vou jogar limpo para você. Falei porque o que me interessa, e é bom que você tenha se prendido nisso, houve um erro? Não houve erro. Houve uma fala proposital que não foi alterada da minha parte. Por quê? Porque a composição era uma e a composição passou a ser outra. Mas a pergunta que estará na sua prova é: dos que compõem o Conselho Monetário Nacional,
o ministro de Estado da Fazenda e o presidente do Bacen estarão lá. E o que é que eu preciso que você entenda? Que os dois continuam fazendo a mesma coisa. E aí é que mora o problema. Volta na tela, por favor. A composição anterior era essa aqui, que nós falamos aqui em sala, tudo direitinho. Ministro de Estado da Fazenda, que é o presidente, ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, presidente do Bacen, que faz serviços de secretaria. O que mudou com a medida provisória 870? Veja, o ministro da Economia é o presidente, o ministro de Estado da Economia é o presidente, o secretário especial da Fazenda faz serviços burocráticos e o presidente do Bacen faz serviços de secretaria. Aí você fala, professor, então mudou um pouquinho. Mas até a última prova, até a última menção no edital, se você estudar, se você olhar em qualquer curso do mundo, estará ali esta composição que eu falei. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte, ministro de Estado continua sendo presidente do Conselho Monetário Nacional. Esta é a chave da questão. A chave da questão será o ministro de Estado. Vamos a ele. Volta na tela, por favor. O que me interessa está aqui. Ministro de Estado da Fazenda era o presidente, é um ministro. O agora é o ministro de Estado da Economia, mas é um ministro. E o presidente do Banco Central, ele fazia serviços de secretaria e continua fazendo. Isto é o que me interessa. Professor, mas mudou a pasta do ministério. Mudou. Era ministro de Estado da Fazenda, passou a ser ministro da Economia. Na sua prova, eles não vão te confundir nesse sentido. Na sua prova eles vão dizer, é composto por um ministro de... A composição é um ministro de Estado que faz as funções de presidente do Conselho Monetário Nacional e o presidente do Bacen que faz serviços de secretaria. Só isso. E é isso que você tem que saber. Eles não vão entrar em que tipo de pasta é. Professor, como você sabe isso? Sei porque já estudei as provas anteriores. Sei porque eu venho praticando os exercícios também para verificar o que está sendo cobrado, não só no concurso Banco do Brasil, mas em todos os concursos que caem isso aqui, o que eles te perguntam. E quando eu disse isso na prova, parabéns a você que mandou essa dúvida para nós. Por quê? Porque eu agora tenho que explicar de uma maneira bem clara, mas se cair na prova, eu não fiz a prova, eu não sei a prova, eu só sei que, estatisticamente falando, um ministro de Estado, não importa se da Economia, não importa se da Fazenda. O que me importa é que é um ministro do governo do presidente da República, hoje, Bolsonaro. Então, assim, um ministro vai ser o presidente do Conselho Monetário Nacional. Isso estará na sua prova. E o presidente do Banco Central, ele continua lá dentro fazendo os mesmos serviços. Quais serviços? De secretaria. Só, mais nada. E assim eu coloco um ponto final nesta dúvida. Se você tiver alguma dúvida, procure a mim nas redes sociais ou então procure o curso, como bem fez esse aluno, eu não tenho o nome dele, e nós vamos explicar, nós vamos esmiuçar aquilo que for necessário. Contem com a gente. Um forte abraço. Fiquem em paz.